Andando por sobre as águas. Esse é o tema do nosso devocional de hoje. E eu gostaria de te convidar a abrir comigo em Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler 2 versículos, o 28 e 29. Vai dizer assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Essa é uma palavra muito importante, que eu gosto muito dela. Foi essa palavra que o Senhor me usou para falar comigo na mudança de vida, para eu aceitar o Evangelho do Senhor. Quantas vezes nós estamos no meio da tempestade, no meio do dia mau, e nós não temos noção sequer do que nós vamos fazer, ou então nós estamos precisando de uma provisão, de algo totalmente, de uma resposta dos céus. E nós ficamos na dúvida, e nós oramos, e muitas vezes nós oramos, e aí Deus nos aparece, Deus nos responde, Deus nos dá um direcionamento, mas nós ficamos na dúvida. Pô, será que é o Senhor mesmo? Será que é Deus mesmo que está falando comigo? E aqui nesse texto nós vamos ver algo parecido. O Senhor aparece na madrugada para aqueles discípulos andando por sobre as águas e eles ficam com medo. E aí então Pedro, na sua ousadia infinita, ele simplesmente desafia Jesus a andar, que se for ele mesmo, que ele ande sobre as águas. E aí, então Jesus dá uma palavra para Pedro e Pedro anda sobre as águas. Aqui eu quero que você entenda que Pedro, ele não anda por sobre as águas, ele anda em cima de uma palavra de Deus. Jesus dá uma palavra e Pedro só anda sobre as águas porque Jesus o mandou fazer. Ele escutou ao Senhor de forma clara e audível. E a partir daquele momento, o milagre acontece. E aqui eu quero chamar a sua atenção um pouco mais à frente na história. Vai dizer que enquanto Pedro mantinha os olhos em Jesus, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas a partir do momento em que ele tira os olhos de Jesus e olha para as situações, olha para a circunstância onde ele está, a partir daquele momento ele começa a afundar. E aqui o chamado para que Deus tem para nós nesse dia de hoje é que nós não tiramos o olhar dele. Todas as vezes em que nós, nos momentos de crise, nós tiramos o nosso olhar do Senhor, nós começamos a afundar. Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá um direcionamento, mas nós tiramos o olhar daquilo que realmente importa. Então, quando eu e você começamos a escutar o barulho dos ventos, sentir a água tocando o nosso corpo, a partir desse momento, nós começamos a afundar e nós deixamos de andar por sobre as águas. O meu desafio para você no dia de hoje é: escute e caminhe em cima da palavra do Senhor, mas, acima de qualquer coisa, não tire o olhar dele. Quando você tirar o olhar dele, meu amigo, minha amiga, você com certeza irá afundar. Não deixe que os ventos fortes falem mais alto aos seus ouvidos do que a palavra de Deus. Amém? Quero te encorajar a compartilhar essa palavra, curtir, comentar e se inscrever no canal se você não é inscrito. E eu espero você para o próximo vídeo. Fique com Deus, que Deus abençoe você e não se esqueça de encaminhar isso para um amigo. Tamo junto!